Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala assim para minha equipe, é uma maneira que eu tenho de agradecer mesmo a equipe, porque a equipe é que faz um movimento. Cada pessoa tem que ter dentro dela um propósito. Às vezes a gente fica assim muito envolvido com um movimento que apresenta na empresa que a gente trabalha, que apresenta assim com os conhecidos da rua que a gente mora. Aquele movimento apresenta-se como bom, mas a pessoa tem que ver se aquele movimento está bom para a vida dela. Porque quando a gente faz um movimento com todos, às vezes um elemento desse grupo que está fazendo o movimento fica prejudicado. E se um elemento fica prejudicado, a observação é individual. Tem que ver se aquele movimento que é bom para todos, está sendo bom para todos, vai ser bom para a minha pessoa também. Esse trabalho é um trabalho que cada um tem que fazer. Apresenta-se bom, mas precisa de ver se é bom para a minha pessoa também. Então, no nosso dia a dia, todo um instante a gente tem que estar assim, usando todas as qualidades que a gente tem. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir usando todas as qualidades, porque se ela descuida no movimento, ela pode ficar prejudicada, e se ficou prejudicada, ficou. Amanhã, no dia do trabalho da pessoa, no dia seguinte, ela que vai ter a responsabilidade por não dar conta de cumprir com aquela função que ela foi contratada. O cuidado tem que ser assim diariamente. Uma coisa que apresenta como bom para todos, precisa de ver se é bom também para a minha pessoa. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a voz interior. A voz interior é a atuação do espírito. É uma coisa assim muito importante na vida de cada um. E a atuação do espírito, ela atua com a bondade, com a verdade, com o amor, com a justiça. Quando a pessoa aceita colocar qualquer coisa na vida dela, ela está ofuscando a atuação do espírito. E no retorno dela para a pátria espiritual, ela não tem como retornar, porque o espírito é de uma qualidade superior e é de uma procedência de pureza. Com a influência na vida de matéria grosseira da pessoa, na vida de matéria fina, ela pode ofuscar o espírito, e o espírito tem um tempo na caminhada dele para o retorno da pátria espiritual. E esse tempo do espírito é um tempo verdadeiro mesmo, porque todas as coisas na criação têm um tempo. E se a pessoa acha que ela pode descuidar, se ela pode proceder de uma maneira que outra pessoa fica prejudicada, ela ofusca o seu espírito, e com isso não tem a atuação dele na matéria grosseira, e ela também não tem como retornar para a pátria espiritual. Cada um é que tem que ir fazendo. Todos nós recebemos todas as coisas que precisa para a caminhada. O Criador deu para cada um todas as coisas. É a própria pessoa é que tem que ir vendo como ela atua, o jeito que ela atua, a tendência que ela tem, e ela tem que fazer o trabalho com ela mesma de ver as tendências que nós temos. Nós temos tendências, e isso é fácil de observar no gosto. Cada pessoa tem um gosto. Uma pessoa gosta
do gosto do doce, outra gosta do gosto amargo, outra gosta do ácido, outra gosta do salgado. No caso do gosto, fica fácil de observar e definir os gostos. Na vida interior também é assim. A pessoa tem que gostar somente do que é puro, do que é belo. Se ela começa a gostar de coisa que não é pura, que não é bela, ela fica com pendências e ela fica com pendor e ela vai ofuscando o seu espírito, e esse espírito depois não tem como retornar à pátria espiritual com o peso que ele se encontra nesse procedimento. Em vez de ter tido uma transformação para esse espírito poder retornar à pátria espiritual com clareza, pelas vivências que teve, ele fica retido. Nós, todos os dias, temos que fazer esse trabalho de ver as nossas tendências para ter a oportunidade de retornar à pátria espiritual. Quando tem a tendência, mas tem o conhecimento, tem a clareza dos ensinos, tem também a possibilidade, porque um ato feito no dia anterior, no dia seguinte a pessoa pode fazer um ato melhor. E ela tem a possibilidade de limpar esse ato do dia anterior. A atuação do espírito, a atuação da voz interior é dessa maneira, possibilitando caminhar melhor no dia de hoje, no dia de amanhã. O dia de ontem tem possibilidade de limpá-lo e fazer esse dia tornar-se melhor. O fazer um dia tornar-se melhor é com a esperança, com a bondade, o jeito que a pessoa é todos os dias. E esse jeito é a atuação do Espírito. Com o jeito da pessoa, ela vai vendo quando entra um sentimento, quando entra um pensamento, com os dois juntos forma a fantasia. Com a fantasia tem a possibilidade de cair na ilusão. E isso aí é fácil assim da gente observar a criança fantasiando, e ela fantasia na formação dela, nos primeiros anos de vida, ela fantasia e ela vai fazendo de uma maneira como se ela fosse aquele personagem. Se aquela pessoa descuida, não caminha na vida interior, não dedica o tempo para a responsabilidade que a vida vai apresentando, nós arrumamos a responsabilidade, mas a responsabilidade também tem uma coisa muito boa, porque ela nos possibilita a movimentar, e a responsabilidade, a gente observa assim, que vem para colaborar no andamento da vida daquela pessoa, na vida daquele ser humano. Uma criança, quando entra para a escola, tem um currículo da escola, independente daquela criança, o professor vai andando com o currículo, vai tendo a movimentação e vai dando para essa criança a informação, os ensinos, e vai cobrando daquela criança como ela está assimilando aquelas informações que estão sendo ensinadas. Então a criança tem a responsabilidade de dar o retorno para o professor do jeito que ele está aprendendo, do jeito que ele está cumprindo com as responsabilidades que o professor deu a ele, que foi uma pesquisa sobre aquele trabalho, sobre aquela matéria que está sendo ministrada, respondendo perguntas daquela matéria que foi ministrada. A responsabilidade é dessa maneira. Na sequência dos anos, esse jovem em formação vai arrumando mais responsabilidades e vai tendo a vontade
dele mesmo ter a casa dele. E para ele ter aquela casa, ele tem que ter a responsabilidade, que é a maneira de fazer a manutenção daquela casa. Então ele desenvolve uma profissão, nessa profissão ele vai tendo a responsabilidade de corresponder com aquele trabalho que ele pleiteou, que ele pediu para ter aquele trabalho. Isso é fácil da gente observar, mas na intuição tem também o jeito de ir desenvolvendo a responsabilidade. A voz interior. Na caminhada da pessoa, caminhando sobre a terra, ela tem que ir vendo assim, que a vida do avô, a vida do tio, a vida de um amigo do pai, tem essa importância. Ele é lembrado quando ele atua com uma simpatia mesmo, uma bondade. E essa palavra assim, a simpatia, a bondade, cada um tem que ir fazendo o trabalho dentro dele e observando, porque hoje muitas vezes a pessoa é tida como boa quando ela doa as coisas dela. Isso não quer dizer bondade. Isso quer dizer assim, a pessoa pode estar doando as coisas dela, mas isso não quer dizer bondade, porque ela pode ter a falta daquilo no futuro e também precisa de estar trabalhando assim muito com os conhecimentos dos ensinos, porque se nos ensinos está que cada um terá que fazer o esforço para comer o seu pão, então receber o pão gratuitamente não quer dizer que está tendo uma evolução. E se aquele tio, aquele amigo do pai, que a gente observa assim ao longo dos anos, doa as coisas dele, também isso não quer dizer uma bondade. Mas a bondade que eu me refiro aqui é o jeito que a pessoa atua. E o jeito que ela sempre tem um sorriso, uma palavra boa, independente do dia da semana ou da época do ano que a gente encontra com aquele amigo do pai. Eu falo assim, amigo do pai, porque a referência que a gente tem que ter de uma pessoa caminhando sobre a terra, ela já tem que apresentar muitas décadas e de como ela se encontra com a saúde, com a lucidez, com o jeito bom dela. E esse jeito bom é a atuação do espírito. Então, essa pessoa está sempre deixando o espírito atuar e ela está sempre seguindo a voz interior dela. Seguindo a voz interior, o pensamento é menor, porque o pensamento está ligado ao tempo e ao espaço. A voz interior não tem tempo, não tem espaço. Com o pensamento tem a facilidade de entrar o sentimento. E entrando o sentimento sempre tem aquela força que a gente tem mesmo no relacionamento de dar a definição conforme a gente acha que é melhor. E o conforme a gente acha pode cair no erro da fantasia de ir atrapalhando a vida daqueles com quem a gente relaciona. No caso desse tio, no caso desse amigo do pai da gente, essa observação a gente vai vendo que existe uma consideração, que existe um respeito, e esse respeito não quer dizer uma aceitação. E o respeito é de uma maneira tão boa que tem um distanciamento. E essa pessoa trabalha muito em cima do distanciamento para não ter a familiaridade, porque quando tem a familiaridade, corre o risco de entrar num processo de degradação, de fantasia, de ter a oportunidade para usar palavras que não constroem, para usar gestos que não trazem um benefício.
e esse trabalho cada um tem que fazer com ele mesmo. A atuação do Espírito é na justiça, é com o amor, e esse amor é com bondade, é o equilíbrio, a bondade, o amor, a justiça. E junto com esses três vem também a beleza. Toda a época da vida de uma pessoa, ela vai estar sempre irradiando aquilo que ela é. Estudar o livro Na Luz da Verdade dá à pessoa essa condição para ela fazer esta observação para ela mesma, e tendo a força, porque independente de ter o amigo ou não ter o amigo, ou de ter os familiares, cada um sabe que no futuro está sujeito a ficar sozinho. E tendo o conhecimento dos ensinos, a pessoa nunca vai ficar só, porque todo instante a pessoa tem coisas exteriores para que ela possa movimentar. Com o movimento vem também a saúde e vem a intuição de saber as propriedades que está faltando para colaborar com aquele corpo na harmonia. Se a pessoa gosta muito do doce, ela tem que fazer a observação de ver por que ela tem essa necessidade. Tem que ter um equilíbrio. Se a pessoa gosta muito do sal, ela tem que fazer esta observação. Todas as coisas na criação têm o seu equilíbrio. Quando usa determinado gosto a mais, prejudica outra parte do corpo. No caso do sal, a pessoa sabe que a facilidade que o sal tem na atuação dele no corpo físico é reter líquido, mas tem a necessidade, porque a gente conhece assim pela história, que os animais necessitam do sal. E quando é um documentário, a gente vê assim que tem determinado animal que tem a facilidade de encontrar o sal na terra e outros animais o seguem. Então, esse equilíbrio no sal, no corpo, tem essa importância. Se a pessoa está usando o sal a mais, ela tem que fazer essa observação com ela, porque nos ensinos fala: vós sois o sal da terra. Para sermos o sal da terra tem que ser uma coisa equilibrada, um tanto certo. E o sal é uma ponderação, é um jeito que cada um tem que ter, usando a voz interior. Usando a voz interior tem a possibilidade, nos ensinos, a pessoa aprender mais facilmente. Na vida dela profissional, ela não ter o problema, mas ela ter a solução. Ela é o sal, ela é o equilíbrio e ela usa o tanto certo em todas as coisas. Não tem uma maneira da pessoa achar que ela tem um tanto ou uma qualidade somente naquilo. Na vida interior de cada um, na vida profissional, ela tem que ter todas as qualidades. Quando a gente observa a vida de um gerente de um setor numa empresa, ele tem a qualidade para resolver todas as coisas que apresenta naquele setor. Ele apresenta dentro dele essa qualificação. Nós também temos que desenvolver essa qualificação para ter a possibilidade da atuação da voz interior e seguir a voz interior, que é a intuição, que é a manifestação do Espírito no nosso dia a dia. De lembrar, assim, de todos os detalhes, de todos os ensinos, porque aquilo que cada um faz para o outro, ele recebe. Nos ditados, a gente sabe que quando a gente está distribuindo um bolo na casa da gente e partindo aquele bolo, aquela torta e dando um pedaço para cada um, sempre a gente procura fazer na proporção
de mais ou menos para cada um o mesmo tanto. Se é bom para um, é bom para o outro, porque agora aquele que está partindo não quer dizer que no instante seguinte um outro elemento da família fica no lugar dele, e se ele está fazendo de uma maneira correta, a sequência fica também na maneira correta e todos ficam felizes porque todos recebem o mesmo tanto. Na família fica fácil de observar a harmonia, a bondade quando atua a intuição, e essa bondade é verdadeira. A pessoa tem que ir fazendo esse trabalho é com ela mesma, para ela ter dentro dela a satisfação daquele dia que ela viveu ter sido um dia bom, e ela sempre está construindo dias bons. Então o seu passado ficou um passado de alegria, não tem uma coisa assim que ficou mais acentuado no seu passado, foi um passado, e o presente dela também é um presente bom. Fica mais fácil na velhice ela ter saúde. Aquela referência do amigo do pai, do tio, é uma referência boa, porque a atuação do espírito possibilita a pessoa desenvolver para o corpo físico dela o tanto certo que aquele corpo vai ficar sempre em harmonia. Comer um alimento que apresenta um gosto mais acentuado, uma vez ou outra, não tem importância. Mas se a pessoa adquire esse costume, esse corpo vai ficar prejudicado, vai atrapalhar a harmonia que existe dentro dele. Nós também atuando com o nosso semelhante para não macular o nosso espírito, para não agregar coisas que o nosso espírito vai ficar retido, nós temos que atuar com o amor e a justiça, e a bondade e a beleza, porque a beleza nos agrada. É só a gente observar assim a facilidade que a gente tem para gostar de uma planta, para gostar de um animal, independente do animal. A gente sempre está gostando daquele animal, daquela planta. O jeito é o jeito que a gente gosta, porque tem uma harmonia. E essa harmonia, o ser humano é muito mais qualificado, ele pode trazer essa harmonia numa quantidade maior. Do jeito que ele é o jeito que a outra pessoa o vê. Ele é sempre uma referência, de maneiras que ele tem dentro dele a atuação com a voz interior, e essa voz tem esta coisa boa, ela é superior e ela transcende. Quando esta voz cala, entra o raciocínio, entra a frieza, entra a fantasia, entra o poder de fazer, a arrogância. Isso prejudica muito a pessoa, prejudica na casa que a pessoa mora, no ambiente de trabalho, prejudica na sociedade, porque ficou uma coisa que não tem uma harmonia, e essa harmonia é uma condição que cada um tem que ter. A evolução do ser humano é uma evolução que ele precisa de fazer o esforço de movimentar dentro dele, e diferenciando a atuação do raciocínio e a atuação do espírito. Com a atuação do raciocínio entra o sentimento, entra a fantasia, entra a dificuldade da pessoa caminhar todos os dias. Com o sentimento, não tem uma maneira que a pessoa acha que ela tem um sentimento bom. O sentimento é uma coisa inferior à intuição. E ele não tem vida na matéria fina, ele não tem vida na parte espiritual, ele é uma coisa de posse, possessão mesmo, porque com o sentimento a pessoa está sempre querendo, independente da época da vida da pessoa, ela sempre dá o jeito que ela acha que é melhor. E esse jeito que ela acha não quer dizer que é o jeito que vai beneficiar a todos.
precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, precisa de desenvolver o jeito de conviver consigo e deixando a atuação do Espírito, ouvindo a voz interior, para ela ir vendo a maneira melhor que ela pode colaborar com ela mesma para o seu retorno à pátria espiritual. Só tem possibilidade da pessoa retornar à pátria espiritual quando ela atua num processo de transformando o seu dia a dia e de tendo a condição de voltar para o seu ontem, para ela ir vendo como é melhor todos os dias. A voz interior. E os termos assim que a gente conhece, que a primeira intuição, a primeira impressão é que é a certa. E é verdadeiro mesmo, porque assim que conhece a pessoa, assim que começa a relacionar, vê que a primeira impressão que teve na sequência do relacionamento é a certa. Nesse jeito de ser, a pessoa também tem que trazer essa condição para o dia a dia dela, no relacionamento dela, na vida profissional e como ela atua com ela mesma. Ela tem que deixar atuar a intuição, que é a ação do espírito no corpo físico da pessoa. Com a intuição, observando assim anteriormente, as senhoras quando estavam gestando, usava-se um nome que ela tinha vontade de comer determinado alimento e o companheiro dela saía procurando aquele alimento e encontrava muitas vezes e trazia e ela comia aquele alimento. Dava-se o nome de muitas coisas, como por exemplo a vontade, desejo. Nesse período, aquela senhora se encontrava mais sensível mesmo, percebia melhor a manifestação do seu espírito, porque aquele alimento que ela tinha vontade de comê-lo e que aquele alimento era providenciado, a propriedade que tem naquele alimento, ela com a sensibilidade dela, procurava o alimento que tinha as propriedades que aquele corpo estava faltando. Desenvolver essa qualidade interior de ir vendo o que o nosso corpo está precisando, porque aquele jovem que vai tendo as responsabilidades na vida tem que usar a intuição. Nos anos escolares, independente da escola que ele estuda, é mais ou menos os mesmos ensinos. Depois, na fase adulta, ele vai vendo com a intuição para ter a responsabilidade e ter uma atividade que ele sinta bem. E ele tem que ir vendo que uma pessoa, depois de determinada idade, independente do curso, ele é querido mesmo assim dos familiares no ambiente de trabalho pela pessoa dele. Não foi o curso que ele fez, a responsabilidade que ele arrumou para ele ser querido, respeitado na vida dele. Ele é o carinho que ele passa a receber, é a atuação do espírito e muitas vezes para a responsabilidade que a pessoa vai arrumando na vida, porque às vezes é uma responsabilidade, é uma profissão que exige muito e que não tem boa vontade, exige muito das qualidades físicas, da qualidade de atenção da pessoa, e às vezes ele não tem essa qualidade, ele tem que fazer um ajuste e fazendo como é que é melhor para ele, porque o que vale é como ela é querida, como ela relaciona com as pessoas. E esse ser querido das pessoas é o jeito que a pessoa relaciona no relacionamento dela. Estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai fazendo esse alinhamento todos os dias com a intuição, que é a manifestação do Espírito, que é a voz interior. E na nossa vida nós temos muitas opções. Não precisa de ser assim
O jeito de ser tem que ser o jeito que possibilita a pessoa sempre ter a saúde e ela sempre ter dentro dela uma harmonia para poder ter a vida interior dela